Olá, quinto ano. Vamos fazer aqui a correção de exercícios, né, sobre o assunto polígonos. Então vocês acompanhem aí cada questão, certo? Para que a gente não fique com dúvidas. Então, vem aqui a atividade já vem aqui com um trechozinho que diz assim: Rubens marcou 4 pontos no caderno, em seguida, usando uma régua, ele os uniu traçando segmentos de reta sem cruzá-los. Depois, Rubens coloriu a região interna. Então, como vocês podem ver, o que ele fez foi isso aqui, na figura aqui da direita. Quantos vértices e quantos lados tem a figura que Rubens fez? Então, essa é a pergunta principal. Vamos responder as perguntinhas que vêm, que logo a gente responde a essa pergunta geral. Compreenda. A figura que Rubens fez é um polígono. Quais elementos de um polígono é preciso contar para responder as perguntas da atividade? Então, turma, a resposta é essa aqui. Os lados e os vértices. Certo? Aqui no Responda. Item A. Os pontos destacados na figura que Rubens fez representam quais elementos do polígono? Então, na verdade, os pontos destacados, olha aqui, ó, o que diz? Ó, os pontos destacados são chamados de vértices. Os pontos. Certo? Ele se refere exatamente a esses pontos aqui. Ó. Cada ponto desse aqui, em destaque, isso aqui é chamado de vértice. Não é lado. É vértice. Bom, item B. E os segmentos de reta representam quais elementos? Lados, né? Cada segmentozinho desse que ele fez aqui, ó, de um ponto para o outro, é chamado de lados. Então não tem erro. Ela só marcou aqui onde tem lados. C. A figura que Rubens fez tem 4 vértices e 4 lados. Claro, né? Item B. Item D. Podemos contar, medir, classificar os ângulos internos de um polígono. Quantos ângulos internos tem a figura de Rubens? Esses ângulos são retos, agudos ou obtusos? Então, a resposta é: tem 4 ângulos internos, 2 agudos e 2 obtusos. Onde é que eu posso ver isso? 2 agudos e 2 obtusos. Vem aqui, ó. Agudo é esse aqui, ó, porque ele é mais fechado que 90. Agudo, esse aqui também, ó, que eu estou apontando com a seta. E obtuso são esses bem grandes aqui, ó. Esse é obtuso e esse é obtuso. Portanto, a resposta são 2 agudos e 2 obtusos. Lá, página 38 agora, né? Estou aqui na... Nós estávamos na 38, era? Então tá certo, é a 39 mesmo. Então vamos lá. Compreenda. Para responder às perguntas da atividade, observe os elementos dos polígonos. Que elementos são esses? Então, pessoal, para responder às perguntas da atividade, observe os elementos dos polígonos. Que elementos são esses? Então, você vai responder isso aqui, ó. Lados, vértices e ângulos internos. Aí o item B. Que símbolo indica um ângulo reto? Como eu já havia falado para vocês, é um quadrinho desse com um pontinho no meio. Certo? Esse é o símbolo do ângulo reto. Responda. Conte a quantidade de lados, vértices e ângulos internos das figuras de cada grupo e registre no quadro a seguir. Então, no grupo 1, ora, não são triângulos? Cada triângulo tem 3 lados, não é? Quantos vértices tem um triângulo? 3 vértices. Não é cada cantinho daquele, né? E quantidade de ângulos internos, que são os ângulos de dentro. 3 ângulos.
Então, o triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. No grupo 2, então ele tem 4, que lá se trata de quadrilátero, né? Só olhar na figura de vocês aí. Tem 4 lados, tem 4 vértices e tem 4 ângulos internos. No grupo 3, quantidade de lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Ou seja, vocês perceberam que todos têm a mesma quantidade, né? Tanto de vértices como de lados, como de ângulos. No grupo 4, uma figura formada de 6 lados, que é o hexágono, né? Tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. Então aqui não tem dúvida nessa parte, né, pessoal? No item B, os polígonos de um mesmo grupo têm quantidades iguais de lados, olha aí, ó. Os polígonos de um mesmo grupo têm quantidades iguais de quê? De lados, de vértices e de ângulos internos. É isso aqui que vocês vão anotar. Item C. Considerando a quantidade de lados, os polígonos do grupo 1 são chamados de triângulos. Os do grupo 2 de quadriláteros. Tudo isso aí vocês viram no vídeo. Os do grupo 3 de pentágonos, que são os que têm 5 lados, né? E os do grupo 4 são chamados de hexágonos, que são os que têm 6 lados. Não é assim? Item D. No grupo 1, há 2. No grupo 3, há 2. E no grupo 4, há 4. Certo? Que ele se refere aqui. No grupo 1, há 2 triângulos. Letra E. Os triângulos que possuem um ângulo interno reto são chamados de triângulos retângulos. Então, qualquer triângulo que tenha um ângulo reto, pessoal, é chamado de triângulo retângulo. Vamos lá, passando aqui para a próxima. Ok. 40 aqui, né? Foi até a 41. Eu não anotei a 40? Então, deixa eu passar aqui, então, para ela. Para 41. Trabalha paralelismo. Mas por que eu não botei essa página? É sobre a atividade 3, onde trata de quadriláteros desenhados na malha quadriculada. A malha é exatamente isso aqui que está cheio de quadrinhos, né? Então, vocês podem ver aí as figuras. Estão consideradas a figura 1, 2, 3 e assim por diante. Vai até a figura 9. E aí vocês devem responder de acordo com elas. Entre as figuras desenhadas na malha, quais podem ser denominadas paralelogramos? Então, quais são as que são paralelogramos? Os paralelogramos, pessoal, são as figuras que têm os lados 2 a 2 paralelos. Por exemplo, a figura 1 tem lados 2 a 2 paralelos. Ó. Esse lado aqui que eu estou mostrando com a seta é paralelo a esse que está aqui, ó. Basta colocar o número. Então, a figura 1, já pode anotar. A figura 2 é paralelogramo, porque ela tem 2 lados paralelos, 2 a 2. Ó. O lado direito é paralelo com o esquerdo, o lado de cima é paralelo com o de baixo. Figura 3 também é um paralelogramo. Figura 4 também é um paralelogramo. Já a figura 5 não é um paralelogramo. Para ser um paralelogramo, eu acabei de dizer, tem que ter dois lados de pares, lados
paralelos, 2 a 2. Quando eu digo 2 a 2 no caso, o de cima aqui com o de baixo e o do lado esquerdo com o direito. É por isso que eu digo 2 a 2. Já o 5 não, ó. O 5 só tem um par de lado paralelo, que é esse aqui, ó. Essa linha aqui é paralela aqui com essa. Já essa linha aqui, ó, não é paralela com essa. Por quê? Porque elas vão se cruzar. Se eu continuar a desenhar essas linhas, em algum momento elas vão se cruzar. Então elas não são paralelas. Então paralelas são linhas que nunca se cruzam, certo? Então o 5 não é um paralelogramo. O 6, se ele for um quadrado, ele também é um paralelogramo, viu? Um quadrado também é um paralelogramo, porque ele tem os dois pares de lado paralelo, 2 a 2. Figura 8 também é um paralelogramo. Já o 7 não é, porque só tem um par de lado paralelo, que é o de cima com o de baixo. Figura 8 é. 9 é um paralelogramo. Então, anote aí. São esses aí que eu acabei de citar, viu? É 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Todos eles são paralelogramos. Nesse pontinho aqui, entre os paralelogramos, há figuras que recebem nomes específicos, como eles podem ser denominadas. Os nomes específicos são esses que eu acabei de citar. Eu fui chamando de paralelogramo, mas ele tem nomes específicos. Que nomes específicos são esses? A figura 1, você bota assim, ó, 1. Aí você coloca 2 pontos para dizer que nome que recebe. É um losango. Losango. Por que losango? Porque ele tem os 4 lados do mesmo tamanho e ângulos opostos idênticos. Ângulos opostos idênticos. Ó. Esse ângulo de cima é igual ao de baixo. Esse ângulo aqui da esquerda é igual ao da direita. Ó. Que já são diferentes dos dois ângulos, do de cima e do de baixo. Por isso que ele é chamado de losango. Um losango, ele nasce de um quadrado. Se você pegar um quadrado e esticar os cantos dele assim, né? Se ele for... Digamos que eu coloquei uns pinozinhos aqui, numas veretazinhas aqui, umas varetazinhas. Puxei ele assim, aí ele vira um losango. Então, esse aqui ele aqui é um paralelogramo, mas ele aqui é um retângulo da figura 2. Vocês vão colocar assim, 2 pontinhos, retângulo. Por quê? Porque ele já tem aqui 2 comprimentos maiores do que a sua largura. Ó. Esse tamanho aqui são 3 unidades de quadrados, né? Que é diferente aqui das alturas, ó, que só é 2 unidades de quadrado. Então, ele é um retângulo. A figura 3, aqui sim, ele é só um paralelogramo mesmo. Tem outro nome para ele não. Então esse aqui, você pode botar 3, 2 pontinhos, paralelogramo. O 4 é um retângulo. O 6 é um quadrado, né? O 6 é um quadrado. O 8 é um losango. Não, peraí. O 8 não é um losango. O 8 é um paralelogramo mesmo. Ele teria que ter os 4 lados de mesmo tamanho. Nós não temos essa certeza. Deixa eu ver aqui. Temos não. Sabe por quê? Porque esse tamanho aqui, ó, onde pega 3 quadrados desse, vocês acham que ele é maior ou menor do que daqui para cá, onde corta aqui as diagonais desses quadrados pequenos? Vocês acham que é maior ou menor? Esse tamanho aqui, ó, em pé, é maior ou menor do que essas diagonais aqui? Não. Essa parte que dá diagonal, ela ainda se torna maior. Tá certo. Pronto. Pessoal, então eu vou encerrar aqui, tá bom? E depois eu posso gravar o resto e passo para vocês. Tá ok? Entenderam?